Jesus voltar, Ele quer que eu apresente minha família a Ele. Amém. Glória a Deus. Então nós falamos ontem sobre pai. E eu quero que você passe aí para nós chegarmos agora aí na figura da mãe. Cadê as mães? Irmãos, quando nós falamos de mãe, é bem diferente de falar de pai. Porque quando você fala de pai, você fala de uma forma muito compartimentalizada. O pai, ele dá o quê? Direção, limite e proteção. Vamos de novo. O pai dá Direção, limite e proteção. Você não vai esquecer, não. Seu marido estiver errando nessa área, ele está errando o que quer, tá? Mas ele vai lembrar: direção, limite e proteção. É tudo de forma muito compartimentalizada. Agora, quando se fala de mulher, embora didaticamente nós tenhamos aí vínculos, nutrição e organização, você vai ver que uma coisa depende da outra. Porque mulher é assim, uma mulher consegue, né? Ela consegue ter a panela no fogo, atender o telefone, dar o peito aqui pro menino, né? Ela faz tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo, irmão. Eu não consigo fazer isso aí. Minha esposa me pede uma coisa, me pede outra. Não, peraí. Uma coisa de cada vez. Mas quando se fala da função da mãe, a mãe também, queridos, tem o seu papel. Então, nós temos a figura do pai, distinta. Na individualidade do pai, ele vai comunicar direção, limite e proteção. Mas do outro lado, nós temos a figura da mãe. E a figura da mãe, no seu aspecto distinto, ela também vai precisar comunicar algo. E quando ela não comunica, automaticamente o mortal também vai trazer alguma discussão dentro dessa casa. Primeira coisa que uma mãe precisa comunicar é vínculos. Esposas, você é responsável, não é responsabilidade do marido, é responsabilidade sua de comunicar vínculos. Pastor, e o que é isso? Vínculos, irmãos, é o esforço de fazer as distâncias diminuírem. Vou repetir. Vínculos é o esforço de fazer as distâncias relacionais diminuírem. Hoje você pode estar na mesma casa, vivendo geograficamente no mesmo lugar, mas as distâncias, irmãos, relacionais, as distâncias emocionais são gigantescas, são verdadeiros abismos. Até em casa o pai e o filho, eles estão na mesma sala, mas existe um abismo enorme entre eles. O mundo do filho é diferente do mundo do pai. O pai não tem coragem de entrar na vida do mundo do filho. Existe um abismo gigantesco. E a mãe, ela é responsável por comunicar os vínculos. E o que é isso, pastor, na prática? É tentar diminuir, irmãos, a distância, porque nós, os maridos, os pais, somos aqueles que avançamos, somos aqueles que estamos dirigindo, e você não pode tirar os olhos, né, da estrada, porque se você tirar os olhos por um minuto, irmão, numa curva você capota. Então o marido é aquele que está lá, quem dirige sabe, né? Minha esposa é assim, está do meu lado, aí ela vai deslumbrando, né, o lugar, e eu estou dirigindo. Olha, amor, que coisa linda. Eu falei: meu amor, não posso olhar, desculpa. Eu estou olhando aqui, se eu ficar deslumbrando igual você, eu vou bater aqui na frente. Você tem essa. É só lá em casa que acontece isso, ou acontece com você também? Aí o esposo: olha aqui, vem ali, você fala: não posso, eu estou com os olhos na frente aqui. Então o marido, irmãos, é aquele que está olhando para frente, que está dando direção, que está avançando. Então não é função dele vincular. Mas a esposa, ela precisa estar atenta. Porque a esposa vai percebendo que os abismos vão sendo construídos. Os abismos vão sendo estabelecidos.
E os pais vivendo no mundo deles. E a esposa, irmãos, ela é responsável por fazer com que esses filhos não se distanciem. O pai chega em casa à noite, a única coisa que ele quer é tomar um banho, jantar e assistir um jornal e pronto. Quando dá tempo, né? O filho, irmão, chega, vai para o quarto, sai, não se comunica mais. E aí a mãe, irmãos, ela tem que ter uma estratégia de fazer com que a família não se distancie. Como? Às vezes a mãe inteligente, irmão, vai fazer uma coisa simples. Sabe que o pai gosta daquele bolo, né? E o filho também gosta, ela tem ideia. Hoje eu vou fazer um bolo. Faz o bolo, coloca sobre a mesa, chama o filho e o pai. E os dois vêm para a mesa. Naquele momento, irmão, na mesa é onde os outros horários se trocam. E ali o pai pode perguntar ao filho: está tudo bem? Como é que você está? Ô pai, tudo bem? Ali é onde se atualiza, irmão, as coisas. Eu e minha esposa, irmãos, por causa da correria, nós estávamos sempre almoçando na nossa base. Nossa base tem um refeitório enorme. E assim, irmãos, Tiago sabe como é que é? Eu salgo no meio do escritório, irmão. Às vezes eu salgo no meio do escritório com outro escritório. E não é uma distância assim de uns 20 metros. Nesses 20 metros que eu ando, irmão, eu sou parado em 5 vezes. Quando eu estou no refeitório almoçando, aí chegam as pessoas: pastor, né, Tiago? Eu ali, está minha esposa e está minhas filhas, que acabaram de chegar do colégio. Pastor, posso falar com o senhor? Então, pastor, você sabe aquele problema? Na hora que eu posso. E todo mundo, não, pastor, já tem um fio atrás. Ah, pastor, eu só esqueci uma coisa que eu não consigo almoçar. Eu falei para a Márcia: não vamos mais almoçar no refeitório da base. Vamos almoçar em casa. Porque a minha casa, irmãos, a mesa é redonda. É ali onde nós nos atualizamos. É ali, irmãos, que nós nos encontramos. Para eu poder olhar olho no olho nas minhas filhas e poder dizer: tudo bem, filho? Como é que foi o dia? Como é que foi hoje? E isso, irmãos, é preocupação de quem? Da esposa. Às vezes, irmãos, eu estou estressado em casa, chego, viajando de um lado para outro com a esposa: Marcos, para um pouco. Vamos sair juntos. A minha esposa, para fazer vínculos, o que é que ela faz? Ela vai na locadora, logo no filme e fala: coloquei um filme para todos nós assistirmos juntos. Aí a gente assiste aquele filme junto, ri junto. O que é isso? Vínculos. E quem tem que se preocupar com isso? A esposa. Minha esposa às vezes fala: meu amor, esse final de semana, se alguém quiser fechar uma agenda, não fecha. Vamos pegar esse final de semana, vamos pegar o carro, vamos aqui. Santa Catarina é perto, é 1 hora, 2 horas, às vezes das praias. Vamos sair junto. Minha esposa, irmãos, ela programa ir para o cinema, programa ir para o shopping. Por quê? Porque ela sabe, irmãos, que a correria da minha vida é uma correria que, se eu não cuidar, irmãos, o que acontece? Daqui a pouco, irmãos, eu chego em casa, bato na porta, aí vem minha filha: mãe, tem um homem lá fora que quer falar com você. Um dia, irmãos, um jovem, até hoje eu tento lembrar quem foi esse jovem, não sei se foi o Tiago, não sei. Chegou um jovem para mim e falou assim: pastor, o senhor está viajando muito, hein? O senhor hoje é assim, o senhor está morando no mundo e passeando em casa, né? Aí quando ele falou isso, irmão, sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei: como é que é? Pastor, hoje o senhor está morando no mundo e passeando em casa. Eu falei: sabe que é verdade? E eu comecei a diminuir, irmãos. Comecei a diminuir minhas agendas. Comecei a diminuir a frequência na minha casa. Na minha casa, toda hora o pessoal lá me acionando. Comecei a diminuir a quantidade de vezes que eu ia na base. Comecei a cuidar um pouco mais de mim, irmãos. Sabe uma das coisas que eu fiz agora recentemente? Eu já precisava, né, cuidar da minha saúde, mas faz aí, cheguei dos Estados Unidos, tem aí cheguei dia 20
de março, fiquei 2 meses lá, eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Quando eu cheguei, a primeira coisa, meu irmão, vamos entrar na academia. Sabe o que eu faço? Toda manhã eu nem apareço mais na base. Toda manhã eu pego minha esposa e vou para a academia. Termino na academia, sabe o que eu vou fazer? Tomar meu café com minha esposa. Sabe por quê, irmãos? Porque senão eu perco minha esposa também. Mas isso foi um pensamento dela. Isso foi uma ideia dela. Sabe por quê, irmão? Por causa dos vínculos. Então você, esposa, precisa pensar no que é que você pode fazer para que os vínculos não sejam, irmãos, dissipados. Para que as distâncias cada vez mais aumentem. Não aumente, né? Você, às vezes, irmão, você nem sabe o que está se passando no coração do seu filho. Às vezes você nem sabe o que está se passando com sua família. Você está num ativismo tão grande, você não sabe o que está se passando nem com sua esposa. E eu vou te falar agora, irmão, você não sabe nem o que está se passando com você. Eu lembro uma vez eu estava viajando tanto, irmãos. Não estava mais dormindo. Ficando nos aeroportos de madrugada. E eu tenho hábitos noturnos, irmão. Eu vou te falar, eu gosto da noite. Sinceramente. Se eu puder, irmão, eu passo a noite toda acordado. Se eu puder, porque eu não posso. Eu não falo com o nome na minha cabeça. Durma, você precisa dormir. E eu lembro, irmãos, que no dia do meu aniversário, dia 20 de abril, ano retrasado, eu estava vindo de Rondônia. Quando foi 3 horas da manhã, irmãos, eu estava em casa, tinha chegado a viagem. Irmãos, eu entrei numa depressão. Você não tem ideia. E eu vi que aquela depressão não tinha nada a ver com emocional, tinha a ver com esgotamento físico. Irmãos, eu fiquei numa depressão como se eu tivesse entrado num quarto sujo. E a depressão, irmãos, ela é uma angústia que não passa. Quem já teve depressão sabe o que é isso. Ela é uma angústia, irmão, que não passa, não passa. E você fica aquela angústia, aquele estrangulamento, irmão, parece que cada vez mais teu peito, você está sendo, sabe, esse apertado. E eu com aquela angústia. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu vi que Deus estava me parando. E quando foi no outro dia, irmãos, eu fui para a base, muito angustiado, deprimido. Dia do meu aniversário. E aí os pastores se reuniram, irmãos, começaram a orar por mim. E eu comecei a ver, irmãos, que não era uma questão espiritual. Porque às vezes, irmãos, a gente é meio espiritosférico, né? A gente é meio espiritosférico, tudo é. Eu sei que tem um diabo, irmãos, contra a nossa vida, mas às vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos, tá? E eu vi, irmãos, que eu precisei dar uma paradinha, senão eu me acabo. E aí minha esposa, irmão, sempre em cima de mim, porque infelizmente você não vai ter a oportunidade de conhecer minha esposa. O Tiago que conhece aqui, minha esposa é assim, irmãos, é uma pastora maravilhosa. O Tiago não quer nem conversar comigo, quer conversar com ela. É verdade. E assim, é como se fosse justiça e graça. Lá os meus missionários é assim, se eles têm um problema que alguém fez com eles, eles me procuram. Não acredito no meu trabalho. Não é Deus. Não é Deus. Perdão. Se eles forem injustiçados alguma coisa, eles me procuram para fazer justiça. Mas se foram eles que fizeram alguma coisa errada, aí eles procuram minha esposa. Né? Porque a minha esposa é a graça, né? Aí minha esposa abraça, cuida, daquele jeito. Mas assim, minha esposa, ela se preocupa com os filhos. Ela se preocupa com que não haja essa distância. Eu estava falando, não sei se era para o pastor, era para o Cláudio. Olha só, irmãos. Para você ver a preocupação da minha esposa, preste atenção. Eu estou aqui hoje, né? Hoje é domingo. Então eu fico hoje, domingo, aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí segunda-feira eu volto para Curitiba. Eu vou chegar no
e para as crianças, porque nós vamos encontrar você em Londrina, para nós ficarmos juntos. O que quer dizer isso? E a igreja lá, irmãos? A igreja lá deu ponto lá, de um hotel para toda a família. E foi o que eu disse: olha, eu vou para esse seminário, mas vai ter que ver um hotel para minha família. Porque eu não dou muito seminário na semana, né? Mas isso, bom, eu vou, mas vai ter que levar minha família também. E você acha que isso é preocupação minha? Isso é preocupação da minha esposa. Que ela sabe que daqui a pouco, irmãos, eu vou cada vez mais me distanciando das minhas filhas. E as minhas filhas precisam de mim. Então a primeira coisa que uma mãe precisa comunicar dentro de casa é filhos. Outra coisa, irmãos, didaticamente a gente separa, mas é uma coisa dentro da outra. Logo após os vínculos, que também está muito próximo dos vínculos, é a nutrição. E essa nutrição, irmãos, não é só aquela nutrição da preocupação da mãe nutrir a casa, o almoço, a janta, o café da manhã. Não só essa preocupação, que também é legítima, tá? Eu quero dizer para vocês que mães que se preocupam com esses ambientes nutricionais da família, geram um ambiente saudável também. Mas essa nutrição, irmãos, ela também é uma nutrição emocional. A minha esposa, irmãos, ela se preocupa com o fato de nós estarmos nutridos emocionalmente bem ou não. A minha esposa, irmãos, é aquela que sempre está preocupada com o termômetro emocional. Ela está sempre de olhos abertos, vendo se minhas filhas estão estressadas, se eu estou estressado, se ela não está bem. Então existe um termômetro dentro de casa. Então esse termômetro é a esposa. Por que, pastor, a esposa? Porque a esposa, irmãos, é aquela que tem sensibilidade. A esposa é aquela que consegue perceber o que outros não percebem. A esposa é aquela que vê o que outros não veem. Então a esposa, ela precisa se preocupar com a nutrição emocional dessa casa. Como é que essa casa está emocionalmente? Porque infelizmente, irmãos, eu não sei você, mas eu venho de uma família onde a nutrição emocional, irmãos, sabe o que era? Era briga todo dia. A nutrição emocional, irmãos, era guerra toda hora. Eu venho de uma família, irmãos, onde existia, irmãos, injustiças, onde existia, irmão, constantemente, sentimentos injustos, onde existia constantemente, irmãos, atitudes perversas, infelizmente. Eu venho desse ambiente. E o que você acha que isso provoca na vida de um filho? Isso provoca ansiedade, irmãos. Isso provoca insegurança. Isso provoca, irmãos, uma série de transtornos emocionais. Tem muito hoje, irmão, tem adolescente com 13 anos caindo em depressão. E quando você vai ver, irmãos, é o ambiente emocional da casa. É o pai surtado, é a mãe surtada, é a família totalmente fora do eixo. Então a segunda preocupação da minha esposa, depois de vincular, não permitir que as distâncias existam, minha esposa, irmãos, ela vem se preocupar agora com a nutrição emocional. Tem uma hora, irmãos, que a minha esposa chama minhas filhas tudo para dentro do nosso quarto, todo mundo em cima da cama, junto. Não só pelas distâncias, mas pelas emoções também. E essa questão, irmão, de nutrição, nutrir emocionalmente, nutrir a alma, nutrir os sentimentos, é uma preocupação da esposa. Por quê, pastor? Porque a esposa é sentimental. A esposa é a parte mais frágil da relação e só ela sabe o quão fragilidade uma casa tem. Irmãos, família é um malabarismo que a gente faz, mas o trabalho é um malabarismo
Agora, a família, irmãos, é um malabarismo com bolas de vidro. Quando uma bola cai, o que acontece? Quebra, irmão. Quebra. Então, hoje, irmãos, a gente está com esse malabarismo com a família. E se nós não tivermos cuidado, irmão, nós estamos derrubando essas bolas. E essas bolas estão quebrando, estão trincando, e estão arrebentando com a nossa casa. Estão arrebentando com a nossa família. Então a minha esposa, que é uma mulher que entende o contexto emocional melhor do que o homem, ela vai ter essas preocupações. Como é que está sendo nutrida emocionalmente? Será que a minha casa está estressada? Será que a minha casa está precisando mais de vínculos? Você sabe aquela... Você já viu aquele omeprazol? Quem já viu? Hã? Você já viu É um vidrinho igual remédio, né? Daí tem omeprazol. Foi o pastor José Gonçalves, né? Que inventou. E é assim, é um remédio que tem umas cápsulas. Umas cápsulas que você abre a cápsulazinha, aí tem um nomezinho, tipo beijo, abraço, palavras de afirmação. Então o que é que nós fizemos em casa? Então todo dia nós temos que tomar omeprazol. Então a gente à noite ia lá, escolhia uma cápsulazinha, aí abria a cápsula e tinha lá, abraço. Então nós íamos passar o dia se abraçando. Então todo mundo agora, quando se encontrasse, então minha filha me encontrava, me abraçava. Só o que a gente fazia? Às vezes a gente dividia as cápsulas. Então tipo, eu era beijo, minha filha mais velha era abraço, a minha outra filha mais nova era elogio, e a minha esposa era outra coisa. Então a gente pegava, o que a gente fazia? A minha esposa esqueci, cabeça. Então o que nós fazíamos? Nós fazíamos aquele ambiente ali, onde eu sabia que o meu dia era o dia do beijo. Então eu ia lá sempre estar beijando a família. A minha outra filha era de vir abraçar todos da família. A outra era elogio, passava por mim, ó pai, isso. Me elogiava a irmã, elogiava a mãe. Aí você diz assim, pastor, você não acha esse negócio meio assim estranho não? Isso não dá certo. Irmãos, nos primeiros dias você faz assim meio à força. Mas depois, irmãos, se torna, sabe o que? Um hábito. Se torna um hábito, irmãos. Um hábito saudável. Então, assim, se você quiser, não compre um omeprazol baratinho. Acho que é R$5, irmão. Uma coisinha assim. Umas cápsulas, irmão. Faz isso na tua casa. É um bom remédio. Irmãos, eu tenho conversado com pessoas, e é o que a gente vai falar daqui a pouco, no outro slide, sobre afetividade. Eu tenho conversado com pessoas que dizem, pastor, eu nunca vi o meu pai abraçar a minha mãe. Eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida o meu pai dizer para a minha mãe assim, eu te amo. Eu nunca vi, irmãos, o meu pai dizer para a minha mãe, eu te amo. Nunca. Tudo bem que eu era uma criança, nunca vi o meu pai abraçar a minha mãe. Nunca vi o meu pai pegar na mão da minha mãe. Nunca vi. Então, vínculos, nutrição é nutrir emocionalmente, e por último aí tem a questão da organização. Isso aí, irmãos, a organização pode parecer algo meio diferente, estranho. Quando você for para o livro, você vai ver uma outra ótica do que eu estou falando, aquele livro, O Avivamento do Ódio Novo, que tem esse seminário aqui no livro. Só que ele está com uma outra ótica, também muito interessante, onde ele fala sobre a figura da mãe como Espírito Santo, do pai como Deus Pai, muito interessante. Mas olha só, organização, irmãos, é um conceito que as esposas elas precisam trazer para dentro do lar. Você sabia, irmãos, que uma casa desorganizada é um ambiente de estresse?
Irmãos, tem casas, irmãos, que é virada assim, cabeça para baixo. Os filhos, irmãos, o marido vive aquele estresse. Por quê? Porque todo ambiente desorganizado, irmãos, provoca uma desorganização do lado de dentro da alma de uma pessoa. E você, o marido passa o dia trabalhando, aí quando chega em casa, irmãos, ele vê a casa virada. Como é que ele reage? Como é que ele reage? Ele reage do jeito que você está pensando mesmo. Por que razão? Porque o marido, irmãos, a sensação que o marido quer é aquela, irmãos, ele está no trabalho lutando, às vezes levando xingamento, vai para cá, vai para lá, mas quando chega a noite ele quer vir para casa, irmãos. O que significa casa para ele? Um lugar de refúgio. Casa para o marido, casa para a família, é aquele lugar que diz assim, quando eu cheguei no céu. E às vezes, infelizmente, irmão, não é o céu que o marido ou a família está chegando. Infelizmente. Ele chega num ambiente de crítica. Antes dele abrir a porta, irmão, a mulher já está criticando já. Nem receber com um abraço, recebe, já está dizendo assim, você trouxe aquilo, você... Entendeu? Aí começa. E quando se fala de organização, irmãos, é interessante, lembra? Não sei se você lembra. Lembra que você ia para a casa dos seus avós? Pelo menos eu lembro assim. Eu ia para a casa da minha avó, irmãos. Meus avós maternos. E assim, um bocado de tio, sabe? Tio, primo, a casa ficava lotada. Minha avó, irmãos, olha só, não era função do meu avô. A minha avó. Eu ficava olhando, irmão, para aquele tanto de gente, eu ficava pensando assim, rapaz, onde é que esse mundo de gente vai dormir? Aí quando ia chegando às 5 horas da tarde, irmãos, ia anoitecendo, aí já vendo minha avó acendendo as lamparinas, né? Aquela lamparina a gás, não tinha energia na casa, e eu via a minha avó com a rede para cima, para cá, outra rede para lá. E a minha avó ia ajeitando e não dava aqui não, irmão. Todo mundo bem deitado, todo mundo dormindo bem. E eu ficava pensando, onde foi que a minha avó conseguiu tanta rede? Como é que ela conseguiu colocar esse mundo de gente para dormir? E não teve uma reclamação de quem dormiu mal. Não é verdade? Aí quando chega de manhã, irmãos, café da manhã na hora do almoço. Na hora do almoço, irmãos, minha avó conseguia alimentar todo mundo, colocar o prato de todo mundo. E às vezes eu ia para a beira do rio, né? Ainda tinha coragem de trazer os amigos do outro lado do rio para a casa da minha avó. E a minha avó ainda alimentava eles. Sabe o que a minha avó fazia? Aí dizia assim, se alguém quiser, tem que marcar a panela. Eu falei, mas esse negócio está muito complicando. Mas você sabe o que é isso, irmão? Senso de organização. Só mulher tem isso. Só mulher tem isso. E a mulher hoje tem que resgatar esse senso de organização. O senso de colocação, sabe o que está comunicando? Está comunicando, irmãos, um desleixo. Está comunicando, irmãos, uma desvalorização. Está comunicando, irmãos, assim, uma falta de interesse. E muitas vezes eu vi que famílias estão sendo fragmentadas, às vezes por causa disso. Eu sei que não é o caso de nós cristãos, mas às vezes ele diz, não, pastor, meu marido não é crente. E deixa eu te falar uma coisa, você vai se escandalizar agora, tá? Mas eu não estou preocupado com isso não, diante de Deus. Não estou mesmo. Estou preocupado de te falar a verdade. Às vezes o marido chega em casa, o marido não crente. Sabe o que o marido faz? O marido prefere tirar a roupa do trabalho, sair e ir lá para o boteco da esquina, sentar com os amigos e conversar do que ficar em casa. Aí você diz, que é isso, pastor?
Porque lá no boteco da esquina, ele tem gente para ele poder conversar. E dentro de casa ele tem uma mulher só para criticar. Ele acha melhor estar no boteco da esquina, sentado, conversando, batendo papo. Eu nem bebendo não, mas às vezes uma cerveja, tomando uma cerveja. Eu não bebo não, tá, irmão? Nunca bebi, tá? Fico tranquilo com isso. Nunca gostei de beber, nunca bebi. Não se preocupe que eu não tenho problema com isso. Mas às vezes o cara prefere estar no boteco conversando com os amigos do que estar em casa. Por quê? Porque a casa, irmãos, não tem vínculos, não tem nutrição, não é uma casa organizada. O marido não sente que aquele lugar é a casa dele. Prefere estar lá fora mesmo, conversando com os amigos. Prefere ir para o futebol. Aí você, mulher, nossa, pastor, como é que o senhor diz uma coisa dessa? Digo e é verdade. Digo e é verdade. As esposas não estão se preocupando em receber bem os maridos. Aí existe o que a gente chama de ciclo insano no casamento. A mulher não respeita, não recebe bem o marido, aí quer que o marido dê resposta de carinho, de amor, de afeição. Não dá, irmão. Não dá. Não dá. E aí, irmãos, cria todo aquele ciclo insano dentro do casamento. Então, o que a mulher precisa comunicar? Qual é a função dela? Vínculos, nutrição e organização. É isso que a mulher precisa. Essa é a função da esposa. Só que agora, irmãos, nós vamos partir para o segundo nível, ou melhor, o terceiro. Eu falei da figura do pai, que o pai comunica direção, limite e proteção. Eu agora falei da figura da mãe, que está tudo junto, diferente do pai, né? Ela nutre, ela vincula, ela organiza tudo junto. Agora eu vou pegar essa esposa e vou juntar com esse pai. E vai dar o quê? A figura do casal. Então existe a figura distinta do marido, existe a figura distinta da esposa, mas quando eles se unem, eles se transformam em quê? Em um casal. E o casal, irmãos, ele comunica ou deixa também de comunicar algo dentro desta casa. Primeira coisa, irmão, que um casal precisa comunicar dentro de um lar, sabe o que é? Afetividade. Na minha casa, irmãos, eu estou constantemente abraçando minha esposa. Na minha casa, irmãos, eu estou constantemente elogiando minha esposa. Sabe o que significa? Afetividade. As minhas filhas, irmãos, elas estão crescendo em um ambiente onde os pais se amam. Você sabe o que a gente vê hoje? A mulher frustrada com o marido, porque o marido fez alguma coisa que ela não gostou. Aí quando ela está frustrada, né, com o marido, aí às vezes o menino está ali brincando, fez uma bobagem, aí ela joga a frustração toda na vida da criança. Ela diz assim: menino, tu é igual o teu pai, aquele. Aí começa. É ou não é? Tu é igual o teu pai, aquele. Aí começa, irmão, a quantidade de palavras, né? Estou falando dentro da igreja, viu, irmão? Dentro da igreja. Aí começa. Aí depois o filho está desrespeitando o pai. Menino, tu está desrespeitando teu pai? Ora, mãe, a senhora é a primeira a desrespeitar ele. A senhora é a primeira a falar mal dele pelas costas. Aí o pai olha assim: como é que é? É, pai, quando o senhor sai, ela chama o senhor de cachorro, que o senhor não presta, o senhor. Aí como é que fica, irmão? Então, que ambiente é esse? É um ambiente de afetividade? Na minha casa, irmãos, eu repito, eu não vivi um ambiente de afetividade. Eu nunca vi o meu pai abraçando minha mãe. Gente, eu não sei você, mas eu nunca vi. Eu nunca vi meu pai dizendo: eu te amo. Eu nunca vi. O pai dizer para a mãe. Irmãos, na minha casa,
Eu estou constantemente, irmão, dizendo, amor, eu te amo. Irmãos, eu não estou inventando aqui para você. Estou falando aqui para o seminário ficar alegre. Não tenho para quem mentir para você. Estou te falando a verdade. Eu estou sempre dizendo para minha esposa, amor, eu te amo. Eu sempre estou elogiando e não é. Eu estou elogiando porque é verdade. Verdade. Minha esposa às vezes ela faz umas comidas, irmãos, estou elogiando o que é que minhas filhas estão vendo. Elas estão vendo a valorização da esposa. Dentro da minha casa, irmãos, as minhas filhas estão vendo que o pai valoriza. Existe abraço, existe beijo, existe carinho dentro da minha casa. Quando minhas filhas crescerem, irmãos, o que é que elas vão fazer? Minhas filhas não vão ter problema, irmãos, de expressar carinho para os maridos, não. Minhas filhas não vão ter problema de elogiar os maridos. Minhas filhas não vão ter problema, irmãos, de falar uma palavra de carinho, de amor e de elogio para o marido, não. Sabe por quê? Porque elas cresceram num ambiente onde elas viram isso constantemente. A minha esposa, irmãos, ela está constantemente me valorizando. Ela está constantemente valorizando o pai. Mesmo que eu esteja fora, ela está lá, falando, filha, vamos orar pelo papai. O papai está trabalhando, o papai está servindo ao Senhor. E está falando, está valorizando, irmãos. Eu lembro uma vez, irmãos, eu estava lavando um tênis meu, e a minha filha menor, Mira, chegou para mim e falou assim: papai, quando eu crescer, papai, eu me casar, eu quero me casar com um homem assim, igual ao Senhor. Do jeito que você é com a mamãe, eu quero também que o meu marido seja comigo. O que você acha que isso gerou dentro de mim? O que você acha que eu senti nessa hora? Da minha filha dizer para mim que quer casar com um homem igual o papai. Do jeito que o papai é, dentro de casa com a esposa. Será que seus filhos têm coragem de dizer isso a seu respeito? Será que seus filhos têm coragem de dizer, pai, o Senhor é um exemplo para mim? Será que o seu filho, homem, tem coragem de dizer, pai, o Senhor é um exemplo? Será que seu filho, homem, tem coragem de dizer assim, mãe, eu espero um dia encontrar uma esposa que tem o mesmo caráter que a senhora tem. Do jeito que a senhora cuida do papai, eu quero encontrar uma esposa que possa cuidar de mim. Uma esposa carinhosa, uma esposa afetuosa. Que os seus filhos podem dizer isso? Afetividade, irmãos, é a primeira coisa que um casal precisa demonstrar dentro de casa. E às vezes você tem dificuldades de mostrar afetividade na sua casa, porque você não teve pais que mostraram. Eu até entendo. Mas não é por isso, irmãos, que você não teve, que você vai deixar de dar. Eu também não tive. Minha esposa também não teve. E onde é que nós encontramos? Nós encontramos em Deus, irmão, porque Deus é o Pai perfeito. Nós encontramos em Deus. E você vai encontrar em Deus também. Você vai encontrar no caráter de Deus o que é ser um pai. Você, esposa, vai encontrar no caráter de Deus o que é ser uma mãe. Você, em Deus, você vai encontrar o caráter de ser um casal segundo os princípios dele. Depois da afetividade, irmãos, vem a segunda coisa que um casal precisa também comunicar: sexualidade. Sexualidade, irmão, minhas filhas não vê o papai fazendo sexo não, tá? Não é isso não. Sexualidade não está ligada ao sexo, está ligada à identidade sexual. Não tem a ver com sexo, tem a ver com identidade sexual. A identidade de sexualidade que seus filhos têm. Do que é que esse
casal eu comunico. Dentro da minha casa, você sabe o que minhas filhas veem? Dentro da minha casa, minhas filhas veem um homem e uma mulher. Dentro da minha casa, vê a figura de um homem e a figura de uma mulher. Então o que é que ela vê? Ela vê uma identidade sexual, uma identidade de homem e mulher. Na minha casa, irmão, minhas filhas já sabem que o papai e a mamãe namoram. Ela sabe que às vezes a gente está no quarto e a gente está lá, às vezes abraçado, estamos juntos. Porque a gente acha que sexo é só quando está lá na relação. Não, irmão. Não é isso. Sexualidade, irmãos, é uma identidade. E os pais precisam afirmar essa identidade na vida dos filhos. O pai precisa afirmar a identidade do filho, assim como precisa afirmar a identidade da filha. A gente pensa assim, não, o pai vai afirmar a identidade do filho e a mãe afirma a identidade da filha. Não. É o pai que afirma a identidade dos dois. Minha filha, sabe o que acontece? Minha filha assim, ela se veste, né? Ela se veste, vai na mãe dela, mãe, estou bonita. Aí a mãe fala, filha, você está linda. Ela tá, mas eu vou lá mostrar para o pai. Porque para ela não é bastante, irmãos. A palavra da mãe tem um peso X. Mas quando ela vem para mim, eu digo, filha, você está uma princesa. Você não tem ideia, irmão, do peso da palavra de um pai em comparação ao peso da palavra de uma mãe. Quando minha esposa diz, filha, você está linda, é uma coisa. Agora, quando eu falo, irmãos, minha filha, irmãos, ela fica assim nos ares. Quantas vezes, irmão, seu pai elogiou você? Quantas vezes? Sexualidade, irmãos, é uma identidade. E nós precisamos comunicar essa identidade dentro das nossas casas. Nós precisamos afirmar dentro dos nossos filhos. Quem tem uma distorção na cabeça, irmãos, vai afirmar outra coisa. Quer ver o exemplo? Tem a história de uma pessoa, infelizmente, irmãos, alguém, inclusive é aqui do Ceará. Esse rapaz, um dos nossos pastores estava ministrando aqui, e quando terminou a ministração, ele chegou e falou, pastor, eu tenho 42 anos de idade e faz 3 anos que eu estou em Cristo. Faz 3 anos que eu me converti. E eu venho da homossexualidade. Eu vivi quase toda a minha vida na homossexualidade. Eu vivi quase toda a minha vida sendo homossexual. E hoje, pastor, a homossexualidade para mim é um gigante, eu tenho que derrubar todo dia. Mas eu amo a Deus, eu amo Jesus Cristo e eu estou aqui, eu quero continuar aqui. E aí quando o pastor foi conversar com ele, irmãos, para tentar entender melhor a história é mais ou menos assim, ele era um garoto, tinha trejeitos delicados, e o pai, para afirmar a identidade sexual dele, pensando assim, esse menino quando crescer, ele até falou uma palavra pejorativa, mas tipo assim, vai dar para ser gay, né? Homossexual. Aí ele falou assim, o meu pai, para afirmar a minha identidade, meu pai me obrigou a ter relação com a minha própria mãe. Me obrigou a ter relação com a própria mãe. Ele falou assim, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, isso por aí vai. Uma das histórias